Está no ar, Focalizando, com Fleury Colares. Olá você, bom dia! Conferindo o que será destaque hoje aqui no Foca. Olha, a audiência que discutiria a implantação de portos em Santarenzinho foi cancelada. Você vai saber por quê. E mais, detentos preparam enfeite de Natal usando garrafas PET, que já é uma tradição, todo ano eles fazem isso, hein? Programação de aniversário da cidade, ela foi ampliada. A partir de agora vamos ter mais programação. E olha, Congresso dos Jovens do Centro de Treinamento do Laranjal já começa na próxima sexta-feira. E mais, prosseguem os jogos do Itafrigo do ensino médio. E olha aí, os celulares continuam sendo o principal alvo dos ladrões. Na hora que você tá, alô, como é que tá? Tá tudo bem? Eles, crau. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora após o intervalo. Eu volto lá e cai rápido, hein? Mas olha, a repórter Ingrid Rodrigues acompanhou a programação lá da Escola Castelo Branco, ainda fazendo referência à passagem do negro, né? E com o tema Consciência Negra, tá? E vamos conferir na matéria agora. Dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passam há séculos. Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes sofrimentos. Foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. Porém, com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, foi que os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade. O Dia da Consciência Negra surgiu para lembrar o quanto os negros sofreram desde a colonização do Brasil, suas lutas, suas conquistas, mas também serve para homenagear aqueles que lutaram pelos direitos da raça e seus principais feitos. Neste contexto, a Escola Castelo Branco desenvolveu várias atividades durante a semana e na sexta-feira realizou a culminância de seu projeto com este tema, sobre a consciência negra. A programação aconteceu na quadra da escola. Apresentações em forma de poesia, dança e teatro foram realizadas para que o público presente conhecesse mais sobre a história e a trajetória dos negros. Afinal, o papel da escola é trabalhar o tema, não somente no dia em que se comemora a data, mas durante todo o ano. E aqui no âmbito escolar é o melhor local para se trabalhar essa questão da consciência negra. Afinal, ter consciência negra é saber que somos diferentes, sim, mas diferença não significa inferioridade. Não importa a cor da pele, mas sim o respeito ao próximo. A culminância do projeto, ele está sendo com todas as apresentações que os alunos ensaiaram nesses últimos dias e é uma forma de nós estarmos avaliando não só esse mês da consciência negra, mas também todo o conteúdo que foi abordado durante o quarto bimestre, tanto em sexto ano, sétimo ano, sétima série, oitava série, todos esses assuntos nós estivemos trabalhando durante esse mês. Semana de Saúde da Mulher, né? É um momento importante para estar se discutindo realmente este assunto. Itaituba tem uma programação já definida. Com a realização de palestras voltadas para quem trabalha diretamente com o público-alvo, o primeiro Seminário de Saúde da Mulher está sendo realizado no auditório da Faculdade de Itaituba. A abertura contou com a participação de mulheres que têm representatividade e ocupam lugares importantes dentro da sociedade, como a delegada da mulher, que fará parte da programação, que também vai alertar sobre a importância do combate à violência contra a mulher. Eu acredito que a conscientização por meio de palestras seria um papel fundamental para a política de prevenção contra o combate à violência contra a mulher. Dentro da programação, palestras voltadas para a prevenção do câncer de colo do útero, bem como a detecção precoce do câncer de mama, serão um grande foco do seminário, já que o câncer é um dos problemas que mais acomete as mulheres em todo o país. São duas doenças que vêm acometendo bastante, causando morte em mulheres, entretanto delas jovens, né? E que a gente pode estar prevenindo através
do exame preventivo que você faz anualmente e através do seu exame clínico da mama. A Coordenação de Políticas Públicas das Mulheres foi criada pelo governo federal e aderida pela Prefeitura Municipal de Itaituba e tem como objetivo viabilizar políticas de atendimento à mulher, tanto na orientação da comunidade quanto na qualificação de gestores e profissionais da rede de saúde pública. Olha, pode participar pessoas que estão envolvidas nesse processo, ou seja, que estão no dia a dia lidando com mulheres que sofrem violência, ou física ou doméstica. E foi aberto à comunidade. Uma caminhada será realizada nesta terça-feira, no Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Em Itaituba, segundo a delegada da mulher, os índices são preocupantes. Em média, são registrados mensalmente 20 casos de estupros. A programação será voltada para a conscientização das mulheres com relação à segurança e à denúncia. Eu acredito assim que realmente a questão da criminalidade não perpassa apenas por combate ao crime, e sim por uma questão social. Você tem que realmente oferecer educação, oferecer condições adequadas, abrigos, entre outras coisas, para que a mulher possa ser protegida e possa ter aquela confiança de que ela vai realmente ser solucionado o seu problema. Vou fazer um pequeno intervalo e vou voltar já já falando sobre o aniversário da cidade. Aliás, que a programação ela foi ampliada para que a gente possa ter uma programação bem maior com relação ao aniversário, aos 158 anos de nossa cidade. Você confere já após o intervalo. Mas olha, hoje pela manhã na Câmara, o vereador Isaac comentou o cancelamento da audiência pública que deveria discutir a implantação de 3 portos lá na região de Santarenzinho, tá? Porque tem uma briga aí, que não sei até onde vai, entre Rurópolis e Itaituba. Itaituba diz que Santarenzinho pertence aos limites do município de Itaituba. Rurópolis diz que é para lá. Aí está nessa briga, nesse puxa-encolhe aí, e acabou cancelando a audiência. A implantação dos portos na região do Santarenzinho ainda é um assunto polêmico, devido à briga entre Itaituba e Rurópolis pelos limites. Rurópolis alega que Santarenzinho lhe pertence. Isso levou ao cancelamento da audiência pública, que seria realizada para discutir a implantação de 3 empresas na região de Santarenzinho. O vereador Isaac Dias afirmou que isso mostra claramente que o município tem que rever com a máxima urgência essa questão. Temos uma audiência agendada pelo Estado, era uma audiência pública para a instalação de 3 empresas que se instalariam no Santarenzinho. Ocorre que nós entendemos que a área de Santarenzinho é uma área pertencente ao município de Itaituba e no Diário Oficial estava publicada como sendo uma área pertencendo ao município de Rurópolis. Além disso, o Ministério Público entendeu que muitas adequações precisavam ser feitas ainda também no compromisso das empresas. E o próprio Ministério Público, tendo esse conhecimento dos problemas que poderiam gerar essa audiência, encaminhou as providências para que fosse suspensa a audiência. Então, a audiência do dia 17, ela foi suspensa também por uma ação do Ministério Público, evitando assim que esse problema de território, ele venha a gerar um prejuízo maior para o município no futuro. Santarenzinho está onde realmente? A lei é muito clara, a lei determina que o Santarenzinho é a área do município de Itaituba. O ponto mais próximo de Aveiro, na beira do rio, nessa área, chega a quase 8.000 metros. Agora nós chamamos a atenção para que a gestão municipal, o executivo municipal, ele tenha um compromisso de estar resgatando essa área de fato para o município, porque de direito a lei diz que é de Itaituba. E o que implica nisso, Fleury? Essas empresas sendo instaladas na área de Santarenzinho, o município de Itaituba começa a perder com o imposto sobre serviço que vai para outro município, com todas as mazelas que serão instaladas, não em Rurópolis, mas em Miritituba. Futuramente, as compensações também irão para o município de Rurópolis, os convênios de compensações serão feitos com Rurópolis e toda a desgraça gerada por eles ficarão em Itaituba. Então nós não podemos permitir que Itaituba sofra um golpe de tamanha natureza. Todo ano os detentos realizam esse trabalho, que eu acho que é um trabalho muito bonito dos detentos, né? Que fazem enfeites agora na época natalina, e a gente observa, quem passa na orla já tem acompanhado
nos anos anteriores esse trabalho dos detentos da cadeia pública. Quem nunca deu uma voltinha na orla da cidade no mês de Natal e viu por lá árvores de Natal, estrelas, velas, entre outros símbolos desta época, feitos de garrafa PET, enfeitando a orla da cidade. Há 3 anos, estes trabalhos são desenvolvidos pelos detentos em regime semiaberto do Centro de Recuperação Regional de Itaituba. Além de estimular a prática da reciclagem, a iniciativa ajuda na profissionalização dos egressos, garantindo que eles tenham condições de exercer novos ofícios ao deixar o sistema. O trabalho diminui a ociosidade e a reincidência dos internos e ainda reforça a disciplina dentro do centro de recuperação. E através dele também se promove um resgate da própria dignidade do preso. Ano passado foram entregues aos internos cerca de 4.000 garrafas PETs. Este ano eles já estão de posse de cerca de 3.500 garrafas e a produção já está bem encaminhada. O curso tem parceria com o Senar nesses 3 anos e a coordenadora disse que os detentos são bastante aplicados e o curso rende certificação. Esse trabalho deles aqui são um trabalho de 80 horas, eles vão estar recebendo esse certificado. Esse certificado vai ser tirado, descontado, né, que tem o indulto deles, então isso tudo vai ser revertido em horas de trabalho, tudo vai diminuir em pena. Então o nosso certificado é válido muito por isso. Segundo a direção do Centro de Recuperação, este ano o intuito é ornamentar 2 pontos, o aeroporto e a orla da cidade. Os trabalhos já estão bem acelerados e se espera que até sexta-feira o material já esteja todo pronto. E aproveitou a oportunidade também para agradecer as parcerias. Esse ano a proposta é estender esses pontos, não somente na orla, né, mas houve uma proposta para nós colocarmos também lá no aeroporto e a gente vai atender, não necessariamente com muitas peças, mas vamos colocar um trabalho deles também lá no aeroporto. Como é que tem sido essas parcerias? Quem tem ajudado para que eles possam fazer esse trabalho? Olha, as parcerias, basicamente a gente está tendo do comércio local, principalmente do segmento de materiais de construção, do qual eu quero até agradecer a todos. Apresentamos o projeto para conhecimento do judiciário e eles se mostraram bastante assim, satisfeitos, inclusive eu estou aguardando uma decisão para tentar nos ajudar. Fala agora do aniversário da cidade, 158 anos, tem uma programação já definida. Itaituba, cidade Pepita, soberana do Rio Tapajós. Neste ano, Itaituba completará 158 anos de história e conquistas e, claro, transformações. Todos os anos, um grande público se concentra na orla da cidade nos dias 14 e 15 para prestigiar as programações em homenagem ao município. Mas para este ano, a coordenação, que está sob responsabilidade da Prefeitura, em parceria com a CEMED, DICUD e Asfita, na tarde de ontem estiveram em reunião para debater a programação inovadora deste ano. O intuito é resgatar e trazer para dentro da comunidade escolar a história de Itaituba, até porque o povo tem que conhecer a sua história. E as mudanças já começam nas datas. A programação que foi montada será de 12 a 15 de dezembro. Vamos conferir. Dia 12, solenidade de abertura na barraca de eventos culturais. Dia 13, encontro de escolas em uma grande gincana cultural, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. As equipes que irão participar da gincana terão nomes de personalidades que fizeram história em Itaituba. Ainda dia 13, a partir das 20 horas, concurso Miss Itaituba. Lembrando que as candidatas serão na faixa etária de 15 a 23 anos. Dia 14, show da banda Solteirões do Forró na orla da cidade. Dia 15, culto ecumênico às 7h30 da manhã e logo após às 8h30, café da manhã. Às 17 horas, um clássico do futebol itaitubense. América enfrenta Alto Esporte no campo de Clube de Cabos e Soldados. E logo mais à noite, para fechar com chave de ouro, show gospel com a banda Som e Louvor, em um som de adoração que trará bênçãos à cidade. Segundo a coordenação, ainda haverá algumas mudanças nesse cronograma. Haverá reuniões durante esta semana que irão definir alguns pequenos acertos. Mas disse também que já poderá entrar com mais atividades e as que já estão definidas serão mantidas. Quarta-feira a gente quer reunir com os diretores para a gente falar sobre o misto estudantil. O jogo entre América e Alto, por exemplo, já está previsto
já está sendo organizado pela Asfita, né, com Pedro Aurélio, Luiz Henrique, as pessoas que compõem a Asfita, que fazem, inclusive eu também. A parte do estudantil vai ser definida na quarta-feira ou até quinta, para a gente poder já ver essa questão da escolha da missa estudantil, que como disse a Sandra, na reunião que nós tivemos, de repente essa missa pode representar Itaituba na estadual, né? Dependendo de altura, de peso, enfim, das medidas necessárias para que ela possa representar bem Itaituba, né? A questão dos shows, a DICUD está totalmente responsável por isso, né? No dia 14 e no dia 15. A parte cultural, esportiva e tudo que vai estar acontecendo vai estar sendo feito por nós da CEMED, juntamente com a Asfita, que é uma parceira desde o ano passado com a gente. E é importante que a gente realmente crie mais laços a respeito disso, porque Itaituba precisa disso mesmo. E é assim que a gente vai começar a avançar e fazer muitas coisas boas aqui em Itaituba. Nós temos assim, a felicidade, Ingrid, na nossa associação de contar com pessoas assim valiosíssimas que conhecem a história do município. Por exemplo, nós temos uma grande baluarte, né, da história do município, que é a professora Regina Lucirene, que está responsável por toda a parte de gincana, né, que ela tem todo um carinho especial, tem aquela maneira de conversar com o aluno, de abordar, de chegar conosco, né, ela tem toda uma preocupação, essa parte de gincana já está toda pronta com ela. A questão do jogo mesmo, né, ela já envolveu os meninos conversando, o Sérgio, o pessoal do América, o pessoal do Alto. E também ainda pode acontecer, ainda como você disse, pode até mudar, ampliar ainda mais, porque o diretor de desporto ele está só definindo umas questões assim, mas que ele vai passar para vocês, mas existe ainda a probabilidade de acontecer a corrida dos 158 anos, não é? Sou daqui, minha gente, deste lugar, deste lugar, deste lugar, porque sou daqui, minha gente, deste lugar. Mas olha, na sexta-feira, falar em sexta-feira, na sexta-feira estará acontecendo a abertura oficial do Congresso dos Jovens da Prelazia de Itaituba. Tá? É o SEGME, né? Um movimento que está sendo implantado aqui em Itaituba pela Prelazia e que visa agregar realmente jovens. Na Igreja de Bom Remédio será a concentração para o Congresso dos Jovens, que será realizado no Centro de Treinamento do Laranjal. Na Igreja de Bom Remédio, a caravana que vem de Marabá será recepcionada pelos jovens de Itaituba. Após esse ato, todos seguem para o Laranjal, onde acontece de sexta-feira até domingo o primeiro congresso dos jovens que estão inseridos no projeto SEGME. Frei Romualdo afirmou que o evento terá momentos especiais. Basicamente é o encontro dos jovens com Cristo, né? E esse é o tema, né? É favorecer aos jovens uma experiência pessoal com Jesus a partir do que nós chamamos do querigma, né? A experiência do amor de Deus, a experiência de se me experimentar amado, redimido, salvo por Ele, um encontro com os irmãos, né? Então, toda o que a gente chama de experiência do querigma. O Marabá já tem uma experiência já com algum tempo já, né? Já há muitos anos, ele já tem quase 1000 jovens que já fizeram esse encontro lá em Marabá. No primeiro semestre nós fomos lá e participamos do 14º encontro, né? Então já há praticamente 14 anos eles vêm fazendo essa experiência. A expectativa que é a melhor possível. Muito grande, muito grande. A gente acredita, por tudo que a gente já ouviu dos lugares onde aconteceu o SEGME, que a juventude se torna bastante motivada, comprometida, seja na participação da igreja e depois compromisso realmente com um mundo novo, mais justo, mais fraterno. Mas olha, o Conselho da Alimentação Escolar resolveu se pronunciar depois de várias denúncias com relação à questão da falta de merenda nas escolas, né? E com isso o Conselho mostra, né, todo o resultado de um trabalho de fiscalização que foi feito nas escolas do município. Desde o início desse segundo semestre, a falta de merenda escolar não sai do noticiário local. E nessa segunda-feira, o Conselho de Alimentação Escolar resolveu se manifestar e tornar público o resultado do seu trabalho. A presidente do Conselho, Eliette Portélio, disse que assumiu a presidência do Conselho em maio desse ano. E desde então, o Conselho vem cumprindo seu papel,
que é fiscalizar a aplicação dos recursos destinados pelo governo federal para garantir uma boa alimentação dos alunos. A presidente mostrou as atas das visitas dos conselheiros às escolas e em muitas delas ficou comprovado que há deficiência no cardápio servido aos alunos. Nós ficamos sabendo que alguns produtos foram retirados do cardápio, como o leite, né, que ele é de suma importância, ele foi retirado do cardápio da alimentação escolar sem, né, o consentimento dos conselheiros. Mas há casos de escolas em que as crianças ficaram vários dias sem a merenda escolar. Durante o mês de setembro, a escola deixou de servir merenda para os alunos por 7 dias. Está aqui o dia 1, 2, 9, 10, 11, 15 e 29, devido à falta dos produtos da merenda escolar. O problema mais grave, segundo o Conselho de Alimentação Escolar, aconteceu na Escola Castelo Branco, onde durante um mês inteiro as crianças não tiveram a merenda. As aulas estão suspensas por falta de merenda durante um mês. Isso é confirmado pela... Confirmado isso aqui pela diretora da escola. A presidente do conselho mostrou também os repasses recebidos pelo município, mas disse que não tem conhecimento do valor das contrapartidas do município. Em 2013, né, essa contrapartida, na verdade, ela não foi, né, repassada como deveria. E nós estamos cobrando, desde quando nós assumimos a presidência aqui, estamos cobrando essa contrapartida, porque, na verdade, é obrigatório o município ter essa contrapartida para complementar a verba federal para a compra dos gêneros alimentícios. E esse é um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando, é a falta dessa complementação por parte da administração municipal. Outro problema que ocorre com a merenda escolar é a falta de cumprimento da cota dos produtos oriundos da agricultura familiar, como determina a lei. Segundo, né, a alegação da nutricionista, nos diz, né, que os agricultores familiares ainda deixam muito a desejar por falta de documentação. Este é um dos motivos que leva a não ser comprados 30%. O Conselho também detectou que a origem de todo esse problema da falta da merenda escolar nas escolas municipais começou depois que a administração municipal passou a atrasar o pagamento dos fornecedores, fato que teria sido admitido pela ex-titular da CEMED. Nós acreditamos, né, que essa falta de merenda ocorreu em virtude da falta de pagamento dos fornecedores. Como a gente tem, assim, vídeos, né, comprovando, como eu já te mostrei aqui, o vídeo comprovando a fala da secretária do não pagamento com todos os fornecedores, e isso, consequentemente, ia gerar a falta de merenda na escola. O Conselho de Alimentação Escolar vem se reunindo regularmente para analisar as prestações de contas dos recursos da merenda. E a presidente garantiu que todas as irregularidades que estão sendo encontradas serão encaminhadas ao Ministério Público para as devidas providências. Nós somos um conselho ativo, né? Devemos satisfação à comunidade, porque nós fomos eleitos para representar, né, algumas entidades, e acredito muito nesse conselho. Acredito muito na participação, é um conselho ativo, e nós estamos, né, após a visita em todas as escolas, né, nós estamos elaborando um documento para encaminhar ao Ministério Público, relatando todas as situações, não só a falta de merenda, como também a questão da contrapartida, a entrega atrasada às escolas, né, por alguns fornecedores, enfim, todos os problemas detectados nós vamos estar enumerando nessa documentação e vamos levar, né, inclusive hoje nós sairemos daqui dessa reunião para irmos ao Ministério Público agendar, né, uma audiência com a promotora para que nós possamos não só entregar o documento, mas colocar realmente a situação do CAI, né, como está o recurso aqui em relação à merenda escolar. Queremos deixar claro para a comunidade, né, que nós estamos trabalhando bastante para que nós possamos dar uma devolutiva na íntegra para vocês. Nós não somos omissos e o único compromisso que nós temos é com a comunidade. Mas vamos falar de futebol. O campeonato itaitubense, com 3 jogos realizados no final de semana, a gente vai conferir melhores momentos dos jogos realizados. Vamos conferir. A rodada do final de semana foi de poucos gols. No sábado, o Genasc perdeu boas chances
de sair com a vitória contra o Alto Esporte e dar um importante passo para a sua classificação. Mas os atacantes do time do técnico Joaquim Albino desperdiçaram as algumas boas oportunidades e o jogo acabou em 0-0. O Genástico precisava vencer hoje, certo? Porque ele tinha ainda outra partida, ele foi a 8 pontos, só chega a 11. E esse campeonato, os 4 times que vão se classificar, dos 4, um vai se classificar com 12 pontos. Então quem tem 11 não tem a menor chance de classificação. Esse era o jogo do Genástico. Se ele ganhasse, ainda estava na disputa e ia para o jogo contra o Flamengo para brigar pela classificação. Mas empatando, esse foi um empate com gols de derrota, porque o time não tem chance de classificação. A nossa equipe conseguiu fazer uma boa partida, infelizmente o gol não saiu hoje, né? Saímos com empate, ainda tem 6 pontos em disputa. O Alto Esporte tem elenco, tem time para isso e nós vamos buscar esses 6 pontos, lutar até o último minuto em busca dessa classificação. Como sempre eu falei, depois de classificar é outra história, é outro campeonato. Então nós vamos tentar, enquanto houver possibilidade, nós vamos correr atrás e tentar, se Deus quiser, chegar nessa classificação. E no domingo à tarde, o time da Superlar venceu o Grêmio por 2-0 e segue firme rumo à classificação para a fase seguinte do campeonato. Esse foi o segundo gol que sacramentou a vitória da Superlar. Essa vitória de hoje vem fazendo efeito do nosso esforço, treinamento que a gente vem fazendo durante a semana. E a gente estava precisando dessa vitória, né? E ela veio. Graças a Deus eu acho que a gente já está classificado. Vamos esperar os outros jogos aí, mas provavelmente a gente está classificado. Ganhar é sempre bom, né? A gente ganhou aí esse jogo, 2 vitórias em 2 jogos e estamos prontos para as semifinais agora. Infelizmente hoje faltou o gol, né? A gente perdeu de 2-0, 2 saídas de bola errada. E o campeonato está assim, se você errar um detalhezinho na partida, você perde a partida, o que aconteceu conosco hoje. Mas valeu a pena todo esse tempo aqui jogando? Tá valendo a pena, né? Porque a gente está tentando levantar o futebol itaitubense que estava parado. E estamos trazendo um time novo também, né? Uma molecada nova aí para jogar. E é isso aí, estamos na luta ainda. Confirmando o resultado dos jogos, tivemos Genástico 0, Alto Esporte 0, América 1, 13 de maio 0 e Superlar 2, Grêmio 0. No próximo final de semana nós temos apenas 2 jogos, tá? Alto Esporte 13 de maio, jogo sábado à tarde, 16h30. Né? No domingo teremos um jogo à tarde apenas, Genástico e Flamengo. São jogos do próximo final de semana pelo Campeonato Itaitubense, tá? Já falamos dos jogos, agora vamos falar de São José da Capelinha, a segunda parte da matéria especial produzida aí pelo nosso repórter cinematográfico Dionei Alves. Tá? Na segunda reportagem da série sobre a expedição à Capelinha, você vai acompanhar a primeira etapa da caminhada, quando os romeiros precisam vencer mais de 15 quilômetros da trilha através da selva. A primeira regra no início da expedição para a Capelinha de São José é aproveitar a viagem de ônibus para armazenar a energia que vai ajudar a enfrentar a selva. Pouco mais de 1 hora depois, os romeiros desembarcam do ônibus no local conhecido como Ponte do 80, na rodovia Transamazônica. A breve celebração serve para fortalecer o espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos aqui são devotos de São José e cada um veio para a expedição por um motivo diferente. A história, que encantou várias gerações, transformou a expedição em uma tradição de fé, baseada em um fato que ocorreu há mais de 120 anos. E os diferentes episódios testemunhados pelos fiéis fizeram com que essa mesma fé motivasse pessoas de várias idades a enfrentar uma viagem desgastante, cansativa, mas que compensa o esforço. Para a expedição à Capelinha já foram idosos com mais de 70 anos. Alguns incidentes já foram registrados, mas nada que abalasse os devotos.
Desta vez, foram mais de 30 pessoas, entre fiéis pagadores de promessas, antigos expedicionários, novatos e os sacerdotes da Igreja Católica, responsáveis pelas celebrações. Pensei muitas vezes calar e não dá nem resposta. Passo a passo, eles vão vencendo os quilômetros através da selva, em pleno Parque Nacional da Amazônia. Uma porção de floresta com mais de 1 milhão de hectares que abriga muitas surpresas. A trilha, que foi aberta pelos primeiros exploradores, acabou se perdendo pela mata. Outras trilhas foram abertas e sempre é preciso dar manutenção para retirar parte dos obstáculos. Desta vez não foi possível e a trilha chegou a fechar em alguns pontos. Em alguns riachos e igarapés, a enxurrada levou embora os troncos que permitiam a passagem, forçando um desvio. Mas nada que fizesse os romeiros recuar. Não deu da gente vir antes para limpar a trilha, teve uma dificuldade, mas todo mundo deu de passar tranquilo. Não aconteceu alguns imprevistos e também tem algumas pessoas que já é idosa, tem que vir devagar. Às vezes demora 4 horas para nós chegar de um acampamento no outro. Além do ambiente inóspito, o calor, a umidade e o cansaço, a floresta ainda oferece outros desafios. O parque ainda abriga centenas de espécies animais e esses moradores sabem defender o seu território. Aqui, por exemplo, uma colônia de abelhas se sentiu incomodada e decidiu atacar. Esta senhora, que participa da expedição pela primeira vez, acabou sendo vítima do enxame. Foram momentos de desespero e todos tiveram que apelar para a experiência da técnica em enfermagem que agiu na hora certa com a proteção de São José. Teve alguns imprevistos, né? A colega de caminhada passou um pouco mal, mas a gente estava aqui para dar assistência como técnico de enfermagem, né? Com a parede de PA, termômetro, né? E a pressão dela baixou um pouco, mas a gente fez com que ela recuperasse e seguimos adiante. A senhora, que foi atacada pelas abelhas, ficou desacordada por alguns minutos, mas logo foi reanimada. Depois, um breve descanso e todos retomam a caminhada. A técnica em enfermagem que participou de forma providencial chamou a atenção por outro detalhe. Ela fez toda a caminhada com os pés descalços, em um sacrifício em nome da fé. Foi um voto que eu fiz com São José, né, o qual fui atendida, onde eu fiz o concurso público da prefeitura. Passei em terceiro lugar. Concorri com mais de 400 pessoas para a técnica de enfermagem e São José me ajudou e eu passei em terceiro lugar. E aqui estou para pagar o meu voto que eu fiz com ele. A primeira etapa da caminhada tem várias paragens, alguns intervalos para se alimentar, repor as energias, tomar água ou simplesmente para um rápido descanso. Depois de 5 horas, a Romaria chega ao acampamento Pedro Bico, onde o roteiro prevê que aconteça o primeiro pernoite para retomar a viagem no dia seguinte. No próximo segmento, você acompanha a Romaria pela selva até chegar à Capelinha de São José, uma clareira que abriga o monumento erguido no meio da selva por força da fé e da devoção ao Santo Pai de Jesus Cristo. Olha, amanhã você vai conferir a terceira e última matéria da série sobre a peregrinação a São José da Capelinha no Parque Nacional da Amazônia. Tá? Pequeno intervalo, vou voltar falando do elemento que foi preso pela polícia
né, acusado de sequestro. Você vai conferir já após o intervalo. Eu volto, hein? Mas olha, um homem acusado de sequestro foi preso pela Polícia Militar. O crime teria ocorrido no município de Trairão. Vamos conferir na reportagem com ele, Valnir Brito. Acaba de ser apresentado na 19ª Seccional de Polícia o Fabrício dos Santos Silva, de 34 anos. É esse moço que você está vendo aí nas fotos. Ele já foi encaminhado para a cela temporária aqui da delegacia e ele é acusado de ter envolvimento em um sequestro no início do ano no município de Trairão. E ele estava agindo normalmente, vivendo a sua vida normalmente e foi localizado pela polícia hoje, né, lá na Sexta Rua, proximidades de um comércio na Sexta Rua, na primeira travessa depois da Raimundo Preto. A polícia militar foi acionada, a guarnição do Sargento Araújo. Sargento Araújo, eles estão muito despreocupados, né? Tem mandado de prisão, já tem pessoas que o reconhecem, a polícia está à procura e eles vivendo normalmente, sem nenhuma preocupação. Porque esse cidadão, ele cometeu um crime grave, que é sequestro. E aí, na data de hoje, foi expedido o mandado, chegou nas nossas mãos, que está aqui, né? Vocês podem conferir. E aí, a gente conseguiu fazer a detenção do mesmo, ele se homizou dentro da residência, né? Mas, como é mandado de prisão, a gente pode adentrar a residência, a dona autorizou a gente entrar e conseguimos prender ele lá no quarto da residência lá, né? Ele resistiu à prisão, foi algemado e foi conduzido para cá para ser apresentado no presídio, já com mandado de prisão preventiva decretada. A polícia já estava procurando ele há algum tempo? Com certeza, a gente só estava esperando sair, expedir esse mandado de prisão para poder fazer a captura do mesmo, que já sabia o local onde ele residia e por onde ele estava, os locais onde ele frequentava. Ou seja, ele nem se preocupou em se esconder nem nada, ele estava despreocupado. Aí ele achava que não ia dar em nada, né? Mas como o juiz viu que realmente fez parte na época do sequestro lá, pediu a preventiva dele. E agora ele está aguardando os procedimentos legais aqui na delegacia? Com certeza, ele vai ser recaminhado para o presídio para cumprir a pena dele, né? Que é crime por sequestro. Mas vamos falar dos Jogos Itafrigo do Ensino Médio. Aliás, que o evento já vem acontecendo e o repórter Mauro Torres tem mais informações. Os Jogos Estudantis da Itafrigo foram criados a partir de necessidades identificadas na sociedade itaitubense, como falta de lazer, esportividade, entretenimento e atividades diversas que possam dar aos jovens a oportunidade de interagir de forma criativa e saudável. De quebra, o evento mostra ao público talentos que ainda estavam no anonimato. Os jogos são direcionados a alunos do ensino médio com formação intelectual em um bom estágio e que já estão relativamente focados em uma meta para o futuro. O objetivo primordial é a integração da juventude, né? E a preocupação com a educação, né? Com a sociedade, com o social. Então, alcançado isso, está alcançado a meta, né? De fazer com que haja no jovem um desejo de participatividade, né? Participação, de ver a nossa sociedade como uma sociedade que ofereça a ele condições, que a gente mude a cidade, que melhore e que comece pela nossa cidade. Esse é o objetivo principal, né? Quando a gente começou os jogos, quando nós pensamos nos jogos, era justamente de mudar pela juventude, começando pela juventude. Os jogos estão sendo realizados na Escola Engenheiro Fernando Guilhom. A competição envolve 12 modalidades diferentes, do xadrez ao atletismo, triatlo, natação, vôlei, handebol, futsal e basquete. 8 escolas disputam as melhores colocações, mas o que mais importa, segundo a coordenação, é o resultado que virá com o tempo. Agora, a avaliação que se faz é que a resposta das escolas está de acordo com o esperado. Os alunos se integram tanto nas competições quanto na organização das torcidas, que comparecem aos jogos e incentivam as equipes. Se a gente conseguisse levantar essa bandeira e levar isso adiante, eu acredito que a nossa cidade seria mudada. A gente fica vendo as demais cidades e pensando só em ir para lá. Não, vamos mudar a nossa e ficar aqui, fincar as nossas raízes aqui, até porque tudo que a gente tem está aqui. Então vamos mudar a nossa cidade. Esse é o meu anseio, né? Este é o meu desejo,
de ver uma juventude mais motivada, mais participativa, mais comprometida, responsável, e não o que a gente vê hoje, né, de os presídios lotados, ainda jovens analfabetos. Isso daí nos nossos dias é inconcebível de se ver. Então a gente está lutando contra isso, né, contra aquela discriminação. Então que não haja discriminação e haja de fato integração. Mas, olha, o roubo de celulares. Aliás, que o roubo de celular, o celular tem sido assim um alvo principal dos ladrões. Quem conta pra gente é ele, Mauro Torres. Olha, Colares, de uma forma até meio curiosa, as equipes de reportagem que trabalham nos plantões noturnos aqui em Itaituba têm observado que tem crescido até de forma expressiva o número de ocorrências envolvendo assaltos à mão armada, seja de arma de fogo ou de arma branca, em que as vítimas perdem aparelhos celulares. Temos acompanhado essas situações e temos visto que há um certo quê de culpa também, infelizmente, por parte das vítimas. Nós, em contato com policiais militares, observamos pela forma como são relatados esses fatos, que muitas vezes são jovens, às vezes estudantes ou pessoas mesmo em suas residências, que ficam na margem das ruas, em locais escuros, em locais ermos, né, acessando a internet ou no WhatsApp, nessas redes sociais, de forma até a se expor, né, ao risco de serem assaltadas. E o que acontece é que são registrados aqui numa média de 3 a 5 assaltos por noite, em que as vítimas perdem aparelhos celulares. Agora, detalhe, não é pura e simplesmente perder o aparelho celular, já que é um bem material e pode ser reposto aí, né? Às vezes aí, independente do valor. O problema é que muitas vezes um jovem em um assalto como esse pode esboçar uma reação, um movimento brusco qualquer e pode estar se expondo ao risco de perder a própria vida, já que esses bandidos que estão normalmente de motocicletas, de bicicleta ou até a pé, quando o cara vai para assaltar, ele vai se expondo a qualquer risco, é matar ou morrer. Então, nós conversando com o doutor João Milhomem, que é o delegado plantonista desta semana, inclusive já está com mais de uma semana de plantão, o delegado concorda, né, esse delegado, que há, digamos, uma exposição muito, digamos, expressiva por parte das vítimas, que acaba chamando muito a atenção dos bandidos. Realmente, a gente tem observado aqui na Polícia Civil grande incidência de roubos de celulares, furtos de celulares, e a orientação nossa é que as pessoas procurem evitar trafegar por locais escuros e expor seus celulares, porque os bandidos estão de olho. E também para que acompanhem as reportagens e venham aqui na delegacia registrar as ocorrências e fazer o reconhecimento, porque a Polícia Civil e Militar está trabalhando, está fazendo o seu trabalho e nós contamos com a colaboração das pessoas. Agora, a gente observa também, delegado, que muitas vezes acontece o assalto, a pessoa simplesmente comenta, né, que fez assalto e não faz, como o senhor acabou de dizer, não vem fazendo o devido registro. A polícia, às vezes, pega um bandido em atitude suspeita, ele pode até estar com o aparelho celular, mas não havendo vítima, não havendo materialidade, fica difícil fazer o procedimento. Grande parte das pessoas que são vítimas de furto e de roubo não fazem o registro e acaba, dessa forma, prejudicando o nosso trabalho. Agora, a orientação principal é não se expor e também, no caso de um eventual assalto, jamais reagir. Jamais reagir e não se expor a essa orientação e fazer o registro e procurar a polícia para fazer o reconhecimento quando os assaltantes forem presos, bem como de seus materiais, que porventura possam ter sido recuperados pela polícia. Tá certo, delegado. Muito obrigado. Olha, um detalhe só para fazer o fechamento. Em uma noite só aqui na Seccional de Polícia, foram registrados 8 assaltos. 8 aparelhos celulares foram arrebatados de seus proprietários. Eram jovens com idade entre 12 e 25 anos, né, que estavam, todos eles, se expondo. Era em frente à escola, em frente à sua residência ou trafegando na via pública. Então, finalizando, não se expor, não ficar mostrando o seu aparelho, especialmente esses que são um pouquinho mais caros,
né? E principalmente, jamais reagir, porque para o bandido é matar ou morrer. E em vez do camarada de repente vir a levar um tiro, é melhor ele se desfazer do aparelho. Terminou. E com isso, eu vou embora. Não tem jeito, vou embora, prometendo voltar amanhã. Tchau, tchau, até amanhã.